Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, ouvinte da Palavra de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus continue reinando no seu coração e na sua família. Amém? Vamos meditar em mais uma porção da Palavra de Deus para nos fortalecer. E hoje o texto que Deus colocou no meu coração, a segunda parte, na semana passada, se você acompanhou, Romanos capítulo 12, a gente meditou do verso 9 ao 16. E hoje nós vamos falar do verso 17 ao 21. Amém? Acompanha comigo então do verso 17 ao verso 21, que vai dizer assim: Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: A mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor dos Exércitos. Pelo contrário, diz o verso 20, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Oremos. Senhor Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais uma porção da Tua Palavra. Agora que vamos meditar nela, só posso estar me iluminando com o Teu Espírito Santo, Deus, para que eu fale aquilo que Tu queres ao coração daqueles que vão ouvir. E cada um que ouvir, ó Pai, possa guardar em prática, possa colocar, ó Pai, em prática nas suas vidas e terem suas vidas abençoadas, edificadas e transformadas. É a oração que eu faço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, meus queridos, na semana passada nós falamos do verso 9 ao 16, os deveres, virtudes que nós devemos ter com os nossos irmãos em Cristo, irmãos, da denominação que você faz parte dela, da congregação, da comunidade de fé. E hoje nós vamos falar, de deveres, de responsabilidades para com todos os homens. Ou seja, como agir num ambiente não cristão. Do verso 17 em diante, como abençoar o inimigo. Será que é fácil a pessoa que é inimigo seu, seja alguém da família, seja alguém lá do seu local de trabalho, que às vezes vê você prosperando, vê você crescendo e vira inimigo seu, um amigo, quem sabe que era aquele seu amigo íntimo, um vizinho, um conhecido. Será que é fácil abençoar o inimigo? Nós vamos ver na palavra de Deus, não palavra minha, mas dentro da Bíblia, o que a Bíblia nos orienta, Velho e Novo Testamento, sobre esse sentido. A vida cristã não é igual à vida pagã. A vida cristã tem que ser uma vida e precisa ser uma vida diferente da vida daqueles que não têm Cristo no coração. Eu preciso mostrar esta diferença, porque agora eu tenho Cristo no coração, então eu sou um cristão, um Cristo em miniatura, que eu faço de tudo para seguir os exemplos do nosso Mestre, o Senhor Jesus Cristo. E Paulo começa dizendo aqui no verso 17, não sejais sábios aos vossos próprios olhos, mas, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. É tratar todos com respeito, Isso é um elogio para qualquer pessoa. Assim como você gosta de ser tratado com respeito, gosta de se dar o respeito, e os outros? Você procura tratar com respeito, respeitar as pessoas ao seu redor? Essa é uma responsabilidade muito grande que Paulo orienta a mim e a você. E quando ele fala ali, a ninguém torneis mal por mal.
Ou seja, em resposta a alguém que te persegue, né, não deve haver uma retaliação, mas sim abençoar a pessoa que te persegue. O Senhor Jesus, escrevendo lá em Mateus, no Sermão do Monte, ele vai estar lembrando isso para mim e para você no capítulo 5, no verso de número 39. Preste atenção o que Jesus fala em Mateus 5,39. Eu, porém, vos digo, não resistai ao perverso, mas qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra, ou seja, a esquerda. Te feriu na direita, dê a face esquerda também. Quando Jesus diz aqui sobre a vingança no contexto, né? Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Isso era lá no passado, né? Na época do Velho Testamento, na lei. Agora nós estamos na época da graça. Se alguém te ferir a face direita, volta-te também a outra face, ou seja, a ninguém pagueis mal por mal. Coloque nas mãos de Deus se alguém te ofendeu, se alguém te magoou, se alguém, né, te machucou. Paulo vai lembrar também lá em Tessalonicenses, nos orientando nesse sentido. Vamos citar aqui exemplos do Senhor Jesus, do apóstolo Paulo, quando ele fala assim no capítulo 5, no verso de número 15. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Nós devemos fazer de tudo para, né, seguir o bem, para estar de bem com as pessoas, principalmente, né, com o nosso inimigo, com aquele que não é cristão. Meu irmão, minha irmã, evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. O próprio e o apóstolo Pedro também, escrevendo lá, o Pedro, um dos 12 discípulos, ele escreve falando para mim e para você em 1 Pedro, capítulo 3, verso 9. Eu vou estar citando bastante versículos para embasar aqui na palavra de Deus, quando ele diz assim: não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, pois para isso que fostes chamados. E Pedro aqui falando nesse contexto, qual o exemplo da vida cristã? É o amor fraternal, é o amor que nós devemos demonstrar uns para com os outros, a família, né, no nosso círculo de amizade, no corpo de Cristo. Então Paulo mostra isso para nós aqui em Romanos, né? A ninguém pagueis mal por mal, buscai fazer o que é certo diante de todos. Tudo isso está no verso 17. Buscai fazer o que é certo diante de todos, ou seja, procurem fazer o correto aos olhos de todos. Procure fazer o correto, mesmo que só eu que estou fazendo o jeito certo e todos estão agindo de modo errado. Você é um servo de Deus, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Faça a diferença, meu querido, né? Faça a diferença, né? Moisés aqui, dando as suas últimas palavras no final do livro de Deuteronômio, ele mostra isso para mim e para você, né? No capítulo 23, versículo 2, né? No livro de Êxodo, melhor dizendo, Moisés vai orientar nesse sentido. Então são várias referências bíblicas para a gente estar refletindo, né? Não seguirás a multidão para fazeres mal, nem deporás numa demanda, inclinando-te para a maioria para torcer o direito. O que Moisés orienta aqui, né? Inspirado por Deus. Não seguirás a multidão para fazer mal. A maioria está fazendo mal. Se a maioria cair no buraco, eu vou cair também? Não. Eu tenho que ser diferente. Eu preciso fazer a diferença. Aí onde ele continua. Se possível, no verso 18, se estiver ao teu alcance, tenha paz com todos. Faça tudo para manter a paz. No que for possível da vossa parte, tende paz com todos. Naquilo que estiver ao seu alcance, tenha paz com todos. Ah, mas é fácil, pastor. Não. Alguém te machucou, alguém te magoou, alguém te ofendeu. É fácil demonstrar paz com esta pessoa, mas nós somos chamados para ser
pacificadores, aquele que tem a paz de Cristo dentro dele e transmite esta paz. Façam de tudo para manter a paz. Escolha sabiamente quando repousar, ou seja, não discuta com ninguém. Não discuta com ninguém. Tente manter a paz. Voltando aqui para o mesmo texto de Êxodo, meu amado, Moisés continua nos orientando nesse sentido, né? Não, nem no verso 3, né? 23, verso 4 e 5, agora ele vai dizer assim, ó: se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo ou o seu jumento, lhe o reconduzirás. Se vires prostrado debaixo da sua carga, o jumento daquele que te aborrece, não o abandonarás, mas ajudá-los-á a erguê-lo. Ah, é o teu inimigo, o jumento dele ali, o boi, né, tá abandonado, né, tá ali, né, com muita carga. Oferece ajuda, oferece ajuda. Procure viver num ambiente de paz, procure um ambiente onde você está ser um ambiente de paz, lá no seu local de trabalho, na sua família, meu amado, minha amada, né? Se você encontra ali algo do seu inimigo, né, perdido, devolva. Devolva. É isso que Paulo está lembrando aqui para mim e para você. O cristão só pode ser responsável por si mesmo, do que lhe diz respeito. Ele deve fazer o quê? O seu melhor para manter a paz. A história do apóstolo Paulo nos mostra isso. Ele passou por vários conflitos e mostra para mim e para você que nem sempre é possível. Mas ele diz o que aqui? Se for possível, o que depender da sua parte como cristão, como servo do Senhor Jesus, tenha paz com todos. A Escritura aos Hebreus vai lembrar: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Segui a paz com todos. Porque quando eu e você somos perseguidos, nós somos tentados o quê? A retribuir com o mal. Ah, né, a pessoa fez isso para mim, eu vou devolver com a mesma moeda. Ah, eu não levo desaforo para casa. Ah, o meu pavio é curto, né? Eu vou, né, qualquer momento explodir, porque fulano fez isso comigo. Não faça isso, meu amado. Se você é um servo de Deus, se você tem Cristo no seu coração, nós devemos agir diferente. Como eu disse aqui, a vida cristã não é igual à vida pagã daqueles que não têm Cristo no coração. Meu querido, minha querida, faça o possível para manter a paz. E aí do verso 19 em diante, né, remova a vingança da sua vida. O inimigo vai ficar sussurrando no seu ouvido. Se você der ouvido à voz do inimigo, ele vai querer que você retribua com vingança, pague o mal com o mal. Mas devemos ouvir a voz do Espírito Santo. No verso 19 vai dizer, ó: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Ou seja, seja diferente do seu inimigo. Não se iguale a ele, não se coloque no mesmo patamar que ele. É isso que o inimigo quer. É isso que o diabo quer. Seja diferente do seu inimigo. Deixe Deus julgar aos outros. A sua parte é amá-lo. A sua parte é amá-lo. Deixe Deus julgar as outras pessoas. A mim me pertence a vingança, diz o apóstolo Paulo. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então entregue tudo a Deus. Não queira fazer justiça com a sua própria mão. Não queira fazer justiça com sua própria mão. Novamente citando Moisés, escrevendo lá em Levíticos, no capítulo 19, no verso 18, quando ele repete várias leis, ele vai dizer assim no verso de número 18. Preste atenção. Não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem compadecendo ao grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Com justiça julgarás o teu próximo. E no verso 18, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás a teu próximo como a ti mesmo. Eu sou
o Senhor. O mesmo que Jesus falou lá na frente, resumindo os 10 mandamentos em 2, amar ao próximo, né, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Moisés está relembrando o povo aqui no livro de Levítico. Não te vingarás, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. É fácil? Não. Mas é impossível? Também não. Se você pede a direção de Deus, se você pede a orientação de Deus, você consegue colocar isso em prática. Salomão, escrevendo lá em Provérbios, no capítulo 20, no verso 22, ele vai dizer: não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e ele te livrará. Alguém fez mal contra você? Te prejudicou? Entregue tudo a Deus, pois ele disse que fará justiça a cada um segundo aquilo que merecer. Então, dai lugar à ira. A vingança pertence a Deus. Então não tome o lugar que é de Deus. Deixe Deus julgar. Deixe Deus, agir na hora certa, no momento certo, contra aquele que te prejudicou, contra aquele que te machucou, contra aquele que te feriu. Coloque nas mãos de Deus. Deixe que ele execute, não queira fazer com suas próprias mãos. Moisés lembra isso para mim e para você, quando ele faz o último cântico dele lá em Deuteronômio 32, antes da sua morte, no capítulo 32, no verso de número 35, ele vai lembrar que a mim me pertence a vingança, ou seja, falando, a Deus pertence a vingança, a retribuição a seu tempo, quando resvalar o pé, porque no dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa a chegar. Coloque nas mãos de Deus, meu amado. Se alguém te machucou, te feriu, te magoou, humanamente dá vontade mesmo de querer pagar com a mesma moeda, de querer prejudicar a família daquele que te machucou, que te feriu. Mas não faça isso, não é o que a palavra de Deus está orientando para mim e para você. A vingança de Deus é como a nossa? Não, a vingança de Deus não é como a nossa. A vingança humana não pode descrever adequadamente os sentimentos ou ações divinas. A vingança divina não é semelhante à vingança humana. Coloque nas mãos de Deus, A punição sobrevém sobre os ímpios, como resultado da lei natural. Deus vai punir o ímpio na hora certa, no momento certo. E Paulo lembra isso, que Deus só pune os ímpios. Aqui mesmo no capítulo 2 de Romanos, no verso de número 8, olha só o que diz. Mas a ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Paulo vai dizer aqui no capítulo 2, quando Deus está falando dos gentios e dos judeus que são culpados, falando do juízo de Deus, ele fala no verso 7 que a vida eterna pertence àqueles que, perseverando em fazer o bem, procuram a glória, a honra e a incorruptibilidade, a vida eterna. Mas o verso 8, a ira, e a gente está falando de ira aqui, a indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Coloque nas mãos de Deus, meu amado. Ele vai agir no momento certo e na hora certa. E aí Paulo continua dizendo, a mim me pertence a vingança. E se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. E se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Lembra do episódio lá em 2 Reis, capítulo 6, quando o exército dos sírios queriam atacar, destruir Eliseu, e ele estava num vale, e de manhã ele olha ao seu redor, o seu servo vê ali o exército inimigo, e Deus ordena que abrisse os olhos do seu moço para que ele visse cavalos e carros de fogo ali para defendê-lo. Então, nesse contexto aqui, Eliseu poderia ter o quê? Retribuído o mal com o mal. Vocês querem me prejudicar? Eu vou aproveitar e matar vocês. Mas não, ele pede a Deus que cegasse o exército inimigo e eles
fossem até a cidade e o rei de Israel, ao invés de feri-lo, o que ele orienta aqui no capítulo 6, no verso 22? Né? Não os ferirás, disse Eliseu ao rei de Israel. Não os ferirás, né? Põe-lhe diante deles pão e água, para que comam e bebam e tornem ao seu senhor. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Então coloca pão e água para que eles comam e voltem para o rei da Síria. Olha a atitude do profeta Eliseu diante dos seus inimigos que queriam destruí-lo e armaram emboscada para destruí-los aqui no capítulo 6 de 2 Reis. Essa deve ser a nossa atitude, meu irmão, minha irmã. Essa deve ser a nossa atitude. Se tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. E Jesus vai lembrar isso também lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, no verso 27. Preste atenção o que Jesus vai lembrar sobre isso. 6, 27. Ele vai dizer assim, digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos perseguem. Fazei o bem aos que vos perseguem. Dá-lhe de comer, dá-lhe de beber. E aí ele continua, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. O que quer dizer isso? Você vai estar amontoando brasas de fogo sobre a cabeça dele. Retribuir o bem com o mal é a vingança do verdadeiro cristão e vai destruir o inimigo, meu amado, fazendo que ele se arrependa da sua maldade. Quando você retribui o mal fazendo o bem para a pessoa vai ficar, vai acabar se arrependendo daquilo que fez. O malfeitor se enche de remorso e se arrepende. Quando você não retribui com a mesma moeda, faz e age diferente, meu querido e minha querida. Por isso, o texto vai dizer na linguagem de hoje, assim você o fará queimar de remorso e de vergonha. Amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, fará queimar de remorso e de vergonha aquele que te machucou, que te magoou. Então entregue tudo a Deus. E aí ele termina no verso 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Não sejas vencido, ou seja, não seja levado pela vingança, pelo mal que é cometido contra ti, mas vença o mal com o bem, que mostra ao teu inimigo, ou seja, o teu inimigo faça o bem ao teu inimigo. Deixe de agir, meu irmão, minha irmã, meu amigo, malignamente contra ele e se torne seu amigo. Ele é seu inimigo hoje? Peça a Deus para que ele venha ser seu amigo lá no futuro. Ore por isso, Ame o seu inimigo e ore por aquele que te persegue. Essa é a essência do verdadeiro cristianismo. Preste atenção nesta frase, meu querido. Não perca a sua bênção por nada. Não deixe de perder a sua bênção por nada, querendo pagar o mal com o mal, deixar de ter a paz, de viver em paz. Não perca a sua bênção por nada. A pessoa perde a razão quando se iguala àquela que te ofendeu. Já parou para pensar nisso? Você acaba perdendo a razão quando você se iguala àquele que te ofendeu. Você é diferente, meu irmão. Você é uma nova criatura. O próprio Paulo vai lembrar aqui no começo do capítulo 12, não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos. Não se conforme querendo ser igual, não. Seja diferente. Eu termino citando aqui, para a gente concluir, nesse relacionamento com o inimigo, o que o pastor Hernandes Dias Lopes orienta para mim e para você. Não devemos retalhar. Não devemos criar conflito desnecessário. Olha só, criar conflito desnecessário. Não devemos vingar-nos das pessoas que nos fazem mal. Não devemos guardar mágoa, mas perdoar. Perdoar é a palavrinha-chave. Não devemos ser derrotados pelo mal, mas vencer o mal com o bem. Palavras do reverendo Hernandes Dias Lopes,
falando sobre esse texto para a gente concluir a nossa fala. Tem muito crente que está encharcado de informação na sua mente, mas a conduta é deprimente, diz o reverendo Hernandes. Tem muito crente encharcado de conhecimento, conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas a conduta não condiz com aquilo que ele conhece, porque conhecer só a Bíblia, meu amado, não é o suficiente. Tem que viver, tem que praticar esta palavra. Tornai-vos, pois, praticantes desta palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, diz Tiago lá no capítulo 1, verso 22. Conhecer só, até o diabo conhece a Bíblia, mas a letra mata, diz a palavra de Deus, o Espírito vivifica. Que você não fique só no conhecimento, mas procure fazer o que é correto. Procure fazer o que é correto no relacionamento com todos os homens, né, incluindo cristãos e não cristãos, e principalmente com o seu inimigo. Que ele assim nos abençoe, te abençoe e nos ajude a vencer isso, a superar isso, a não querer retribuir o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem. Amém? Quero orar por você. Deus eterno, Deus amado, quero colocar, ó Pai, a vida de cada um que está ouvindo esta palavra nas tuas mãos, Pai, para que se alguém machucou o teu servo, magoou, fez algo contra o teu servo, e nós possamos, ó Deus, ao terminar de ouvir esta palavra, o teu Espírito Santo venha nos incomodar, para que nós possamos, no que depender de nós, ter paz com todos, no que depender de nós, não pagar com a mesma moeda, mas mostrar que nós somos diferentes, não nos igualar com o nosso inimigo, com aquele que quer o nosso mal, mas orar por ele, rogar as bênçãos do Senhor sobre a vida dele, para que ele venha, né, ter a sua mente transformada, o seu coração transformado. Ajuda-nos, ó Pai, perdoa-nos, ó Deus, às vezes que deixamos de cumprir a tua palavra, conhecemos, ó Deus, mas não cumprimos. Esteja nos perdoando, ó Deus, nos limpando e nos purificando. É a minha oração que eu faço em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém e amém. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe no nome santo de Jesus. Amém.